Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da primeira série do Ensino Médio, canal Prof. Henrique Física, e hoje nós estamos na nossa aula 14. Nessa nossa aula 14, a gente vai aprender a trabalhar com a segunda lei de Newton, a gente vai descrever ela com seus detalhes. E aqui, galera, o que acontece é o seguinte, isso é uma continuação da nossa temática da aula passada. A aula passada a gente viu a primeira, segunda e terceira lei de Newton, certo? E nós vamos hoje dar uma aprofundada nessa segunda lei em suas aplicações, beleza? A gente vai começar de uma forma bem simples, tá? A gente vai começar com situações que não tem atrito, que você não tem molas para você levar em consideração, são sistemas de blocos mais simples, beleza? E aqui, galera, a gente vai fazer um esquemão de como que a gente resolve esses nossos problemas. Então, essa nossa aula não vai ter aula de exercícios por uma única razão, galera, porque a única forma de eu explicar essa ideia para vocês é via exercício. Então, eu vou colocar esse esquema de como que a gente aplica a segunda lei e nós já vamos direto para os nossos exercícios. Vamos fazer 5 exercícios e já trabalhar com o conteúdo e exercícios num vídeo só, beleza? Então, meus queridos, sem mais delongas, vamos dar início. Se você está acompanhando, não esquece de mandar seu like, não esquece de comentar aqui embaixo, né, sobre o que você está achando do nosso curso e vamos lá, pessoal, começar os nossos trabalhos, beleza? Pessoal, o que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação da segunda lei de Newton? A aplicação da segunda lei de Newton, ela consiste naquela situação em que você aplica aquela equação, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que, como que a gente vai trabalhar? A ideia é a seguinte, sempre que você pegar um sistema onde você tem blocos e esses blocos você está fazendo força sobre eles e está gerando aceleração entre eles, o grande questionamento envolve sempre as forças envolvidas no seu problema, ou seja, a força resultante sobre o primeiro bloco, a força resultante sobre o segundo, sobre o terceiro, também a situação na qual questiona como que são as forças de interação entre os blocos em si, e aí, galera, a gente vai trabalhar com essas nossas situações. Bom, o que vai acontecer aqui, galera? Eu sempre vou resolver do mesmo jeito. Cara, eu vou pegar a minha questão e vou estruturar sempre o mesmo método, tá? Galera, o que vai acontecer? Então tá, a primeira coisa que a gente vai conseguir fazer sempre nesses nossos estilos de exercícios é a determinação da aceleração desse sistema, beleza? E essa aceleração, como que você vai fazer? Simplesmente, força resultante igual a massa vezes aceleração. Aqui, galera, essa força resultante, você tem que tomar cuidado com uma coisinha quando for aplicar ela, tá? A força resultante que tu vai utilizar sempre será a força que está influente no seu sistema gerando movimento, certo? Porque o que vai acontecer? Vão existir forças internas, que são forças de trações entre cordas, que são forças de blocos que já estão realizando forças entre si, e essas forças a gente, num primeiro momento, esquece elas, deixa elas de lado, beleza? A gente sempre vai pensar assim, essa força resultante, eu vou pensar que é a força que proporciona o movimento, do teu sistema, beleza? Proporciona o movimento. E galera, e no teu primeira vez que tu vai aplicar a força resultante igual a massa vezes aceleração, você sempre vai puxar o quê? A massa total do teu sistema. Tu vai imaginar que todo o seu sistema está andando junto. Então a gente vai usar aqui a massa total do teu sistema. Quando a gente fala dessa nossa aplicação, como num primeiro momento não tem força de atrito, a gente não precisa se preocupar com alguns fatores, mas geralmente, cara, quando tu pega um exercício de aprofundamento um pouco maior, no qual a gente vai trabalhar, inclusive na semana que vem, essas forças que estão associadas ao proporcionar o movimento, tu não vai pensar que é somente a força externa que está sendo feita no teu sistema, mas sim também pode ser aqui uma força que está sendo feita externa, menos as forças de atrito, porque as forças de atrito vão atrapalhar esse seu sistema. Mas como a gente está trabalhando sem atrito, tu vai pensar somente na força externa que está proporcionando aquele movimento. E com isso, tu vai encontrar a aceleração desse teu sistema, beleza? Encontrou a aceleração, que é o teu primeiro estágio. Num segundo estágio, você vai descobrir a força que existe de trações em cordas ou as forças de contato que existem entre esses seus sistemas. E aí, cara, o que vai acontecer? Você vai fazer isso da seguinte forma. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, é isolar um bloco em particular que você queira. Na prática, tu pode escolher qualquer um para isolar, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sempre isolar todos os blocos e demonstrar que dá para fazer isolando um por um, certo? Mas você vai ver que tem alguns macetezinhos, alguns pegas ali que é legal você isolar alguns blocos em particular, certo? Então a gente sempre vai começar fazendo o quê? Isolando um bloco. Isolar um bloco. Certo? Depois de você isolar esse bloco, falar, eu quero trabalhar com o bloco A, beleza. O que você vai fazer? Você vai representar todas as características desse bloco. Quais são todas as características? Você vai representar a massa desse bloco que você isolou, sempre represente a massa dele.
você vai representar todas as forças que estão atuando diretamente sobre ele, só as forças diretamente sobre ele. A dos outros blocos não nos interessa. Então, as forças diretas sobre blocos. Forças sobre o bloco. Certo? E aí, por último, você vai utilizar aquela aceleração que você calculou anteriormente. E você vai representar quanto de aceleração tem esse bloco. Aceleração. Certo? E aí, o que você vai fazer, cara? Não se esqueça disso. Sempre que você representar esses caras, não esqueça de representar a orientação da aceleração. Orientação da aceleração. Certo? Por quê? Porque depois de você fazer isso, você vai novamente aplicar a ideia. Força resultante é igual a massa de aceleração. Porém, agora você vai isolar esse teu sistema. Essa massa é a massa do bloco escolhido. Bloco escolhido. Certo? A aceleração é o que a gente fez de cálculo lá no item 1. Certo? E essa força resultante vai existir uma coisinha para você tomar cuidado. Porque, ó, quando tu pegar um bloco, quando tu pegar aqui um bloquinho, vamos desenhar aqui um bloquinho, uma coisa que vai ser muito comum acontecer com ele é você ter uma situação, por exemplo, uma força para a direita e uma força para a esquerda, F1 e F2, certo? E como essas forças são opostas, a sua força resultante, ela vai ser F1 menos F2. Mas aí tu pode olhar assim, tá, mas professor, e não pode ser F2 menos F1, e esse é o detalhe, você tem que saber se é F1 menos F2 ou F2 menos F1. E quem vai te dizer quem vai ficar na frente dessa conta? É justamente a aceleração. Se, por exemplo, no teu desenho, a orientação da aceleração é para a direita, isso quer dizer que você tem que colocar o F2 na frente da tua conta. É o F2 que vai ser positivo e o F1 vai ser negativo. Então, ficaria F2 menos F1. Certo? Se por um acaso, quando você representar aquele bloco, você perceber que a aceleração desse bloco é uma aceleração para a esquerda, aí muda a estrutura. Quem será o cara positivo vai ser agora o F1, que é o cara que está na mesma orientação da tua aceleração. Então, tu vai fazer F1 menos F2, certo? Então, essa tua força resultante, você sempre vai ter uma situação que, por exemplo, quase sempre, perdão, vai ser uma situação em que você vai ter que subtrair uma força de outra. E aí, para você saber quem tem que ficar na frente, é importante você sempre ter a orientação da aceleração. Então, nunca represente a aceleração somente com um número. Represente aquela aceleração com o seu número, seu valor de unidade, de medida e número, mas também não esqueça de representar para onde é esta aceleração, beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui com os nossos problemas, porque, cara, é isso o conteúdo. O conteúdo é esse, é você pegar, primeiro, força resultante igual a massa vezes aceleração usando a massa total, e pensando na força que proporciona o teu movimento, esquece as forças internas, de tração, de tudo mais, e depois você vai fazer o isolamento de um bloco e aplicar de novo força resultante igual a massa vezes aceleração. O que vai aparecer? Vai aparecer as forças de trações e as forças de contato que você tem nesse teu sistema, beleza? Então, galera, eu vou puxar aqui algumas questõezinhas, e aí a gente vai esclarecer essa nossa ideia, beleza? Bom, pessoal, o primeiro exercício que eu fiz aqui, ó, que eu peguei, é um exercício da URGS, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha no meu plano de fundo aqui, ó. Agora eu vou deixar tudo branco, certo? Que vai ficar melhor pra gente resolver o nosso problema, tá? E aqui a gente vai pegar o nosso sistema do bloquinho, beleza? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Ele fala assim, que você tem um bloco de 6 kg e outro bloco de 4 kg. O de 4 kg está suspenso aqui no teu sistema, ó. O bloco de 4 kg está aqui suspenso, beleza? O bloco de 6 está em cima da mesa. E ele fala para você o seguinte, que ele está suspenso com uma corda fixa, que é inextensível e que tem massa desprezível, beleza? Ele fala assim, quanto que é a força de tração na corda? Cara, se ele pediu a força de tração na corda, não vá direto para a força de tração. Primeiro a gente vai encontrar a aceleração, certo? Então a gente vai pensar assim, ó, vou fazer o meu estágio número 1. Meu estágio número 1 consiste em força resultante,
é igual a massa vezes a aceleração, certo? E aí, galera, lembre-se, no seu estágio número 1, a massa que você tem que usar é a massa total. Então, eu vou pegar a massa do cara de 6 kg e o cara de 4 kg juntos. Então, esse cara vai ficar 6 mais 4, que é 10, certo? Vezes a aceleração, que é quem eu estou procurando. Agora, quem é a força resultante? Tu tem que pensar, quem é que está proporcionando o movimento desse meu sistema? Quem é que está fazendo esse sistema se mover? O bloco 6, ele tem um peso, mas o peso empurra a mesa para baixo, vai ter uma normal, que aí sustenta esse cara, então não é o peso do 6, mas sim o peso do bloco de 4 newtons. Eu peguei já um primeiro problema que tem um cara suspenso, e quando tem um cara suspenso, a força que faz o teu sistema se mover é justamente o peso desse cara suspenso. Então aqui, ó, o peso desse cara vale quanto? Ó, lembrando que peso é o produto da massa com a gravidade. Se a gravidade é 10, a gente guarda de cabeça. O peso vai ser 40 newtons, beleza? Então, vou encontrar aqui 40 newtons é a força que está proporcionando o movimento nesse meu sistema. Não tem atrito, não precisa se preocupar que existiria um atrito aqui para trás. A gente vai deixar isso para uma aula futura. E aí, você resolve a sua aceleração. Vai ficar 40 é igual a 10 vezes A. E essa aceleração será 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Encontrei a aceleração. Ok. Agora, o que tu vai fazer? Você vai isolar um bloco que você queira trabalhar. Por quê? Porque você quer encontrar tração na corda. E a ideia é a seguinte, ó. Toda vez que você tiver uma corda no teu sistema, existirá uma tração nas duas extremidades dessa corda. E as trações serão iguais em módulo. Então, aqui, ó, vai existir uma tração aqui, T. Vai existir uma tração aqui, T, beleza? Outra coisa que é muito importante, lembra que eu falei que é importante você indicar para onde é a aceleração desse teu sistema? Ó, o bloco de 6 quilogramas, ele está sendo acelerado aqui, ó, para a direita. Esta é a aceleração dele, a orientação da aceleração dele. E o bloco de 4 quilogramas, ele está descendo, então a aceleração dele é para baixo. Beleza, vamos isolar o bloco. Qual bloco eu vou isolar? Os dois. Eu vou isolar primeiro de 6, vou encontrar a resposta, depois eu vou isolar o 4 e você vai ver que vai dar a mesma resposta. Então vamos lá. Cara, primeiro eu vou isolar o bloco de 6 kg. Então tá aqui o bloquinho. Certo? Beleza. Esse bloco tem 6 kg de massa. 6 kg de massa, certo? A força que está proporcionando o movimento dele é justamente a força de tração desse teu sistema, ó, é a tração que faz essa tua força, certo? E esse bloco ele teria um peso, só que esse peso que ele tem aqui, ó, se anula com a força normal, nem precisa representar esse peso em normal. Então não vamos deixar quieto esse peso em normal, beleza? Representei tudo, quase tudo. Tem que sempre representar a orientação da aceleração desse cara. 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Isolei esse cara, representei tudo. Agora, o que eu faço? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E eu vou fazer isso somente sobre quem? Sobre o bloco que eu isolei. Então, aqui, ó, a força que está gerando o movimento nele, não tem uma outra força aqui para trás, ó, pessoal. Só tem a T. Então, a gente vai colocar aqui T é igual a massa, que é 6, e a aceleração, que é 4. T igual a 6 vezes 4, 24 newtons. Pronto. Terminei meu exercício, 24 newtons. Deve estar aqui, letra A. Beleza? Agora, tá, mas professor, e se eu tivesse isolado o bloco de 4 kg? É isso que eu vou fazer a maioria dos exercícios. Eu vou isolar todos eles. Talvez lá para frente, na nossa percepção, a gente veja que não precisa também isolar sempre todos eles para você visualizar. Mas, vamos lá. Eu vou isolar também o bloco de 4 kg. Aqui o bloco. 4 kg. Beleza? Agora eu vou representar todas as forças que estão atuando diretamente sobre ele. As forças que estão atuando diretamente sobre ele serão, respectivamente, aqui, ó. Ele tem 40 newtons puxando ele para baixo. 40 newtons puxando ele para baixo, certo? Tem uma tração puxando ele para cima. T. Certo? E fechou. As forças foram representadas. O que está faltando? A aceleração, que ela é orientada para baixo, essa aceleração. A 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? O que vai acontecer aqui, pessoal? De novo, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembra que eu falei para vocês, ó, quando tem uma força para cada lado, tem que subtrair uma da outra. Você vai fazer 40 menos T, ou você vai fazer
T menos 40. É bem fácil, ó. É a aceleração que diz quem fica na frente, ó. Se essa aceleração é para baixo, isso quer dizer que o 40 newtons é maior do que o outro vetor. Então, a gente vai fazer 40 menos T é igual à massa do cara que nós estamos trabalhando, 4, perdão, 4, perdão, e a aceleração também 4. Beleza? 40 menos T é igual a 16. Beleza? Jogo o 16 para um lado, jogo o T para o outro, e esse T será o resultado de 40 menos 16. Quanto que dá isso? 40 menos 16, os mesmos 24 newtons que eu falei, certo? Então, numa corda, sempre nas duas extremidades dela, haverão forças que serão idênticas, certo? Então, não tem para que a gente ficar calculando duas vezes. Se você conseguiu calcular uma vez, fechou. Caso você queira, às vezes, testar se você fez certo, aí é legal, talvez, tu isolar um outro bloco para você analisar se dá realmente aquele valor, certo? Mas é isso, galera. Não tem muito segredo. Pega todo mundo, vê a força que gera o movimento em todo mundo e encontra a aceleração. Isola um bloco e, de novo, força resultante igual a massa vezes aceleração. Só isso, tá, pessoal? Ó, todos os exercícios eu vou repetir esse processo, tá, pessoal? Agora, claro, nossos exercícios vão ganhando complexidade à medida que a gente está trabalhando. Ok, então ele fala o seguinte, a figura abaixo representa 3 blocos A, B e C que deslizam sobre um plano horizontal e liso, certo? Empurrados por uma força horizontal constante de valor F, certo? Atuando sobre esse bloco A. Sabendo que o módulo de F é 18 newtons, já até deixei anotado aqui, ele vale 18 newtons, certo? E a massa de A, de B e de C são respectivamente 3, 2 e 1 quilogramas. Considere as seguintes afirmações. Pessoal, antes de qualquer coisa, antes de ler qualquer afirmação, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a aceleração e as forças de contato desse meu sistema. Então, vamos lá. Primeiro estágio, que é a nossa determinação da aceleração. Bem simples. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que eu tenho que me ligar? A força resultante é a força que proporciona o movimento desse meu sistema. Existe uma força de contato entre A e B? Sim. Existe uma força de contato entre B e C? Sim. Mas não me interessa nesse primeiro momento, certo? Eu vou pensar só que tem uma força de 18 newtons que faz todo mundo se mexer. Então, 18 é a força resultante. E a massa? A massa tem que se ligar. 3 com 2 com 1 é a massa total. Eu tenho que somar todo mundo, eu já vou colocar direto 6 kg aqui, vezes a aceleração. Beleza? Então, essa aceleração será 18 dividido por 6. Esse cara vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Fechou, encontrei a aceleração. Lembrando que essa aceleração ela é orientada para a direita. 3 metros por segundo ao quadrado. Fechou. Encontrei essa aceleração, agora, galera, o que eu vou fazer é a força de contato que existe entre esses blocos. E para isso eu isolo os blocos. E aqui vem o nosso primeiro macete, olha só. Cara, quando você for fazer o isolamento desses blocos, quando você for isolar alguns desses blocos, nunca pega o bloco do meio. O bloco do meio ele é o mais complicado, porque assim, ó, existe uma força de contato entre A e B que empurra o B para a direita. E tem uma força de contato entre B e C que empurra o B para a esquerda. Então essas forças elas são uma oposta à outra e eu não conheço nenhuma delas. Então você vai fazer sempre o seguinte, ó. É sempre aconselhável isolar os blocos que estão na ponta desse teu desenho. Até dá para você isolar o bloco do meio, sim, dá para você fazer um sistema de equação com esses blocos, mas isola sempre os blocos da ponta que vai ser mais fácil. Então aqui, ó, eu vou pegar primeiro isolando o bloco A. Cara, quando eu isolo o bloco A, olha aqui, tá aqui o bloco A, certo? Esse bloco tem 3 kg, primeira representação feita. Esse bloco sofre uma força de 18 newtons diretamente sobre ele aqui, ó. 18 newtons. E por fim, você vai pensar assim, ó. Quando você tem dois blocos encostados, um empurra o outro em lados contrários, ó. O B empurra o A para a esquerda e o A empurra o B para a direita. Ação e reação. Então, o que vai acontecer? O A sente uma força pelo fato de estar em contato com o B para o lado esquerdo e essa força eu vou chamar de força AB. Certo? Fechou. Representei tudo? Quase tudo. Falta a aceleração. Lembra que essa aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. E ela é orientada para a direita. Não pode esquecer da orientação dessa aceleração. Beleza. Então, a gente agora faz força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza. Que massa que eu vou usar? Do bloco que eu isolei. 3.
A aceleração, 3 também. E quanto que é a força resultante? Lembra que eu falei, ó, quando tem uma força para cada lado, tu tem que fazer uma menos a outra. É 18 menos FAB ou FAB menos 18. Quem te responde isso não sou eu, é o vetor da aceleração. A aceleração é para a direita, então eu vou colocar positivamente quem? A força que é para a direita. Então aqui vai ficar 18 é o positivo, menos o FAB, que é o cara que vai ficar negativo. Beleza. Aqui, ó, 3 vezes 3 é 9, eu vou jogar lá para o outro lado 9, e esse FAB eu vou jogar para o outro lado positivo. Então vai ficar 18 menos 9, sendo o valor de FAB. Consequentemente, FAB vale 9 newtons. Beleza? Fechei a força de contato existente entre A e B e fechou o meu problema no quesito AB, certo? Ah, mas quanto de força o B sente? Bom, se o A sente 9 newtons, por reação, o B também sente 9 newtons. Então, a gente já sabe essa força de contato entre B e A, certo? Agora, e entre B e C? Bom, lembra que eu falei? Isola o bloco do canto que é mais fácil. Ó, vou pegar o bloco C para isolar aqui. Esse bloco C tem 1 kg só, 1 kg, certo? Esse bloco C sofre uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para a direita, certo? E esse bloco C ele só sente uma força, que é o fato do B estar encostado nele. O B empurra esse cara aqui, ó, para a direita. Eu vou chamar essa força de força BC. Fechou? Terminou? Sim. Então a gente vai fazer força resultante é igual a massa vezes a aceleração, somente do bloco que eu isolei. Força resultante vai ser a força BC. Massa do bloco é o bloco que eu selecionei, 1 kg, aceleração 3. Beleza? Então a força BC, 3 newtons. Já sei tudo do meu problema? Sim, já sei tudo. Eu sei as forças de contato entre os blocos, sei a aceleração desse sistema, então fechou, vamos para nossas alternativas. Todas as forças que agem sobre os blocos A, B e C dissipam energia desse sistema. Galera, eu não comentei sobre isso em aula, mas o que é dissipa energia? Causa um desperdício dessa energia. E galera, quem dissipa energia vai ser sempre um tipo de atrito no teu sistema. Atrito. E a gente está trabalhando com um sistema sem atrito. Portanto, primeira alternativa errada. Beleza? Segunda, a módulo da força de contato entre AB e BC valem respectivamente 9 newtons, certo? E BC 3 newtons, certo também. Então, a segunda alternativa verdadeira. Depois, as forças resultantes sobre AB, BC, A, B e C são respectivamente. Cara, aqui tu pode fazer de duas formas diferentes, tá? Olha só. Se você lembrar que força resultante é massa vezes aceleração, quer saber a força resultante sobre o A? É a massa do A vezes a aceleração que ele tá. É só isso. Pega a massa do A, que é 3, é isso? 3, e a aceleração é 3, vai dar 9, tá? Mas eu gosto que o meu aluno visualize o que está acontecendo, tá? Não é só isso, não é só o conceito da fórmula, tá? Ó, olha para o bloco A. O bloco A, do lado esquerdo dele, tem alguém fazendo uma força que empurra ele para a direita com 18 newtons. E do lado direito dele tem o bloco B, que empurra ele para o lado contrário. A gente acabou de calcular essa força, é 9. 9 newtons. Se tu tem 18 para um lado e 9 para o outro, uma menos a outra vai dar uma força resultante de fato de 9 newtons. Isso sobre o A, beleza? Agora, olha o bloco B. O bloco B, o que acontece? Ó? O A empurra o B com uma força que é igual à força que o B empurra o A, 9 newtons. Então, ele sente 9 newtons do lado esquerdo, empurrando ele para o lado direito, certo? Mas o bloco C, a gente viu que ele faz 3 newtons de contato com o B. Ele faz 3 aqui, ó. Então, se tem 9 para um lado, 3 para o outro, um menos o outro, a força resultante sobre o B são 6 newtons. E o bloco C? Bom, o bloco C não tem ninguém empurrando ele deste lado aqui, ó, da direita para a esquerda. Só tem o bloco B empurrando ele.
E essa força que o bloco B faz sobre ele é 3 newtons. Então, a força resultante sobre C são 3 newtons. Então, fechou. E esse item também é verdadeiro. Beleza? Pessoal, bem acessível o assunto, né? Eu acho que, assim, é tudo uma questão de organização e fazer de forma metódica. Não vai ter nenhum exercício que eu vou fugir disso. Às vezes pode ter mais blocos, às vezes pode estar, assim, com mais elementos. Mas, enfim, galera, a ideia é essa, tá? Antes de pegar esse do carrinho do supermercado, eu vou pegar a última questão da lista aqui, que ele é uma questão de 2 blocos apenas, tá? Então, ele fala assim, ó. Tu tem um bloco de massa 3 kg, outro de 1 kg. Beleza. Eles estão ligados por um fio que não estica, inextensível, e podem ser deslizados sem atrito sobre uma mesa horizontal. E eles são puxados com uma força F, que vale 6 newtons. Beleza? Ele está te questionando o seguinte: qual é as forças resultantes sobre esses blocos? Eu vou fazer todos os estágios até encontrar a força resultante, tá? Mas dá para ver que dá para a gente fazer isso um pouquinho mais rápido. Olha só, então eu vou fazer o seguinte. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, galera, essa força resultante, a gente vai fazer então como? Ó, a força que está gerando esse teu movimento, galera, ela vai ser uma força de 6 newtons. 6 newtons. A massa desse teu sistema, lembra que a gente, no primeira situação, sempre usa a massa total. É 4 newtons vezes a aceleração. Beleza? Ok. Agora, o que vai acontecer aqui, ó? Joga o 4 dividindo e essa aceleração será 6 sobre 4. Essa aceleração será 1,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? 1,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Encontrei a aceleração, agora eu posso isolar os meus blocos e encontrar quanto de tração tem aqui nessa corda, caso seja necessário. Eu vou fazer isso mais para a gente pegar o método, tá? Então aqui, ó, a massa número 1 vai ser a primeira que eu vou isolar. Então vai ficar assim, bloquinho, que é a nossa massa número 1. Essa massa número 1 tem 3 quilos, certo? Ela sofre uma aceleração de 1,5 orientada para a direita. E a única força que puxa ela, a força F atua no bloco 2, mas é a corda que puxa o bloco 1. Então só tem uma forcinha da corda aqui, ó. T. Certo? Como é que vai ficar então? Força resultante é igual a massa vezes aceleração de novo. Então vai ficar T é igual a 3 vezes 1,5. Esse T vai ser igual a 4,5 newtons. Beleza. Então, ó, a tração na corda é 4,5 e a aceleração é 1,5. Beleza. Mas ele não pediu nem a tração e nem também a aceleração. Ele pediu a força resultante sobre cada um dos blocos. Então, ó, eu vou desenhar o primeiro bloco, que é o bloco M1. Que força que atua sobre ele? Esse 4,5. Então, a força resultante sobre esse 1 é 4,5 newtons. Beleza. E o bloco 2? Ó, o bloco 2, ele é puxado para a direita com uma força de 6 newtons e ele é puxado para a esquerda, porque a corda faz força nas duas pontas, com 4,5 newtons. Certo? E essa força resultante vai ser o quê? Vai ser igual a 6 menos 4,5, 1,5 newtons, certo? Então, aqui, 4,5 e 1,5 é a nossa resposta à letra B, tá? Pessoal, aqui eu vou ensinar uma coisa nova para vocês, tá? Isso aqui é uma coisinha que geralmente os professores não comentam com os alunos, tá? E assim, eu vou mostrar porque é uma coisa que eu conheço e que, enfim, pode ter utilidade para você que tem um domínio legal do assunto, tá? Mas eu confesso para vocês que eu prefiro que vocês vejam essas forças aqui, tá? Olha só, galera. Tem como tu resolver isso aqui usando uma regra de 3. Presta bastante atenção. Ó, quanto que deu a minha força resultante? Ela deu 6 newtons, certo? Então você pode fazer uma coisa assim, ó. Você tem uma força resultante de 6 newtons. E essa força resultante de 6 newtons é para o teu conjunto de blocos. Então aqui, ó, é para
4 quilogramas. Se você quer saber a força resultante sobre o bloco de 3 quilogramas, você faz como se fosse uma regra de 3. Ó. Se tem 6 newtons para 4 quilogramas, terá X para os 3 quilogramas. E aqui esse X vai dar na lata 4,5 newtons, que é a resposta que eu obtive aqui. Certo? Ó, repito a minha regra de 3. Tem 6 newtons para o meu conjunto que tem 4 quilogramas. Logo, haverá X para o bloco individual, que é o de 1 kg. Resolve tua regra de 3 e agora esse X valerá 1,5 newtons. Multiplica cruzado, depois divide um pelo outro e tudo mais, você vai encontrar isso e você encontrou as duas forças individualmente, tá? É uma coisa que essa força resultante, você pode pensar que ela se distribui ao longo desses blocos de forma proporcional às suas massas. O bloco que tem mais massa terá mais força resultante, certo? E aí você poupa encontrar a aceleração e a tração para poder encontrar essa resposta. Então, se ele pedir para você a força resultante apenas sobre cada um dos blocos, eu acho legal tu manjar essa regrinha de 3 aqui. É um macete interessante, tá? Mas eu confesso para vocês que eu prefiro que você tenha um domínio disso aqui. Porque a maioria das questões vai te questionar a aceleração, vai te questionar a tração, e então você tem que tomar um cuidado aí, fazer legal esse teu processo, sempre com muito cuidado, beleza? Então assim, galera, é um macetezinho, mas enfim, dá para você trabalhar com essa situação, beleza? Pessoal, vamos dar uma sequência aqui para os nossos dois últimos exercícios, então. Questão número 3, ele propõe assim, ó, um funcionário de um mercado recolhe mercadorias deixando-as no caixa e colocando em carrinhos. Após um certo tempo de trabalho, as mercadorias recolhidas ocupam 4 carrinhos, certo? Interligados 1, 2 e 3 para facilitar a locomoção, como ilustra a figura, certo? Ao deslocar os carrinhos, o funcionário aplica uma força de 8 newtons. Considere que cada carrinho tem 10 kg e, desprezando os atritos, determine a tração que existe na corrente 2. Ó, ele quer na corrente que está aqui no meio, tá? A corrente 2. Aqui tu vai ter um problema, porque lembra que eu falei para vocês, ó? Cara, não pega o carrinho do meio aqui, ó, porque esses carrinhos do meio vão ser ruins de trabalhar. Pega o carrinho da ponta, certo? E eu vou fazer justamente isso. Eu vou pegar os carrinhos da ponta para começar o meu trabalho, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente fazia? Primeiro, a aceleração. Então, a gente vai fazer assim, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Cada carrinho tem 40 quilogramas, certo? Então, 10, perdão, e eles todos juntos terão quanto? 40 vezes a aceleração. Igual. Força resultante, quem é que proporciona o movimento? 8 newtons, certo? Então, essa aceleração será 8 dividido por 40. 8 dividido por 40, se fosse 80 por 40, dava 2. Então, esse cara vai dar 0,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, encontrei a aceleração. Agora, pessoal, ele quer a tração do fio 2, mas o fio 2 é bem o do meio. Então, vou primeiro fazer do fio 1 para poder depois pensar no fio 2. Ou primeiro do fio 3 para depois pensar no fio 2. Tanto faz, você pode escolher qual você quiser. Eu prefiro sempre pegar o cara que está na ponta, que não tem uma força a mais. É mais simples esse cara. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar esse bloco de A, vou chamar esse cara de B, vou chamar esse cara de C, vou chamar de D, e eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou isolar o A, tá? Porque quando eu isolar o B, tem a tração do fio 2 nele, só que eu não sei a tração do fio 1, e daí eu vou ficar amarrado nessa situação, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, começando com o bloco A. Ó, o bloco A, vou fazer um bloco, ao invés de um carrinho, obviamente. A única força que atua sobre o bloco A é o fato dele estar preso nessa cordinha aqui. Então, vai ter uma tração que puxa ele aqui, certo? Então, existe a tração do fio 1, certo? Beleza. Encontrei aqui a força sobre o A, que é a única que a gente tem, tá? A massa do A são 10 quilogramas. E a aceleração aqui é 0,2, certo? Metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é o próprio T1. A massa é 10. A aceleração é 0,2.
10 com 0,2 fecha 2 newtons. Então, essa tração número 1, 2 newtons. Beleza, encontrei a tração número 1. Agora sim eu posso passar para o bloco B, certo? Porque aí eu tenho uma força de cada lado, só que uma delas agora eu conheço, que é aqui a da corda número 1, tá? Então a gente vai lá para o bloco B agora. E a gente já vai esclarecer a nossa questão. Esse cara tem 10 quilogramas. Ó, do lado esquerdo dele, esse lado aqui, ó, a corda puxa ele para a esquerda com uma força de quanto? Com uma força de 2 newtons. E para o lado direito, a corda puxa com outra força, que é a força do fio 2, a tração 2. Na verdade, não é um fio, né? É uma corrente, eu estou falando fio aqui, mas enfim, corrente 2, certo? E aí, cara, lembra que tem que representar essa aceleração, ó. A aceleração é 0,2 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Sim, fechou. Força resultante é massa vezes aceleração. Vou pegar a massa do bloco que eu escolhi. Todos eles têm a mesma massa, 10. Aceleração 0,2. Certo? E aí a força resultante. Lembra que quando é uma força para cada lado, você tem que subtrair elas. Qual fica positiva? A que está do mesmo lado da aceleração. Então vai ficar assim, T2 menos a força que está do outro lado, 2, certo? E fechou minha questão, ó. Esse T2 aqui, menos 2 é igual a 2, jogo 2 somando para o outro lado, e T2 será 4 newtons. Exercício concluído. Fechou nosso exercício, beleza? E aqui, galera, a gente vai fazer mais um problema de bloquinho aí, 5 exemplos, e eu acho que tá tudo bem claro, tá? Questão da UEPG, somatória, várias perguntas em cima desse nosso sistema, então tu já deve imaginar, pô, ele vai colocar 2 bloquinhos, 3 bloquinhos, sei lá, ele vai pedir aceleração, vai pedir tração, ele pode pedir força resultante, que a gente aprendeu que dá para fazer por proporção, enfim, então a gente vai fazer o nosso trabalho. Vamos lá, então ele diz assim, 2 blocos A e B, 4 kg e 2 kg, estão ligados em si por um fio que ele é de massa desprezível e ele não estica. Vamos desenhar então isso aqui. Ó. Bloco A. Bloco B. A massa do A, 4 kg. A massa do B, 2 kg. Fechou. E tem uma corda conectada entre eles. Certo. Aí ele fala assim, eles se movem deslizando por uma superfície horizontal que não tem atrito. Então, beleza, aqui entre o chão não tem atrito. E cujo módulo é 6 newtons. Tá. Considere que a força é aplicada no bloco B, pessoal. Então, aqui, ó, tá aqui a força. Cuidado, galera. Se essa força fosse no bloco A, você teria um desenvolvimento diferente, porque daí eu ia pensar que a força é para a esquerda, ela é diretamente sobre o A, e inclusive você teria trações diferentes, tá? Então, fechou, certo? O que a gente pode descobrir aqui? A gente pode descobrir a aceleração do sistema, quanto de tração tem na corda aqui nas duas extremidades, e aí depois a gente pensa o que ele pode me perguntar mais, beleza? Então, vamos lá. Primeiro caso, sempre a aceleração, força resultante é a massa vezes a aceleração. Força resultante vale 6 newtons. A massa é a massa dos dois blocos juntos. Eu já estou fazendo direto, né? Pensando que tu pegou o jeito aí. 6 vezes a aceleração. E a aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. Fechou. O que eu faço agora? Isolo um dos blocos para fazer o meu trabalho. Vamos lá? Vamos isolar os dois? Ó, isola o A. O A, ele tem 4 kg. Ele tem uma aceleração para a direita, 1 metro por segundo ao quadrado. E tem uma força que atua sobre ele. Quem? A da corda que está aqui, que ela exerce uma tração. Então, vamos colocar aqui a tração da corda. Somente isso? Sim, somente porque ele tem um peso para baixo. A normal anula esse peso. Então, a gente vai ter aqui força resultante é massa vezes aceleração. T é a única força que atua sobre esse cara. Massa 4, aceleração 1. T igual a 4 newtons, certo? Se eu isolar o bloco B, quanto que vai dar esse T? Tem que dar os mesmos 4 newtons, ó. Peguei e isolei o bloco B.
Pro lado tem uma força T aqui, ó, que eu sei que ela vale 4 newtons, mas eu vou provar que ela valerá 4 newtons. Então aqui pro outro lado tem 6 newtons, que é a força direta sobre ele, e a massa desse cara, 2 quilogramas. Não esquece de mostrar para que lado é a aceleração, para você não se embananar depois. 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Pessoal, eu sei que depois de um tempo, tu vai pegando a prática e tu nem vai ficar fazendo todos esses desenhos aqui. Mas veja que quando eu crio esse meu sisteminha aqui, geralmente o aluno pega e compreende legal. Então eu estou sendo bem detalhista, ó. Força resultante igual a massa de aceleração. Essa força resultante vai pegar. Quem é o positivo? Ó, lembra que essa força resultante é sempre a subtração das forças de um lado para o outro. Então tu vai pegar aqui, ó. Do lado direito tem 6, do lado esquerdo tem a força T. Quem é o positivo? É o cara que está no mesmo lado da orientação da aceleração. 6 menos T, igual a massa, que é 2, e a aceleração, que é 1. E esse T realmente deu 4 newtons. Certo? T realmente igual a 4 newtons. Ok, vamos lá. Primeiro, a aceleração desses blocos é 1 metro por segundo ao quadrado. É a primeira conta que a gente fez, verdadeira. A tensão vale 4 newtons, é a segunda conta que a gente fez, 4 newtons. Podemos afirmar que existe pelo menos 3 forças aplicadas no bloco A. Pelo menos 3 forças. Fala, professor, só tem a força T. Não, não, não. Tem 3 forças, tá? Porque quando tu olha para o bloco A, ele é puxado para a direita com uma força T, certo? Mas esse cara tem um peso e a mesa sustenta ele com uma força que a gente chama de força normal. E a gente vai trabalhar isso na semana que vem. Verdadeiro, então. O módulo da tensão exercida pelo fio é maior no bloco A em comparação ao bloco B. Não, ação e reação. Se uma força é 4 newtons, a outra também terá que ser 4 newtons. Beleza? Então esse último item é errado. Fecha a nossa somatória 7 e nosso exercício está concluído. Pessoal, então, aqui a gente não vai deixar a lista de exercícios, obviamente, porque a gente já trabalhou. Não vai ter vídeo extra com lista de exercícios também, porque a gente já trabalhou também. E eu espero que eu tenha sido claro para vocês. Cara, esse assunto eu acho um assunto bem agradável de resolver, porque depois que tu vai pegando o traquejo do negócio, vai que vai, você não vai ter problema na hora de trabalhar com isso aqui. E é isso aí, meus queridos, ok? Se você está curtindo a nossa série, por favor, não deixe de dar seu like, não deixe de comentar ali embaixo. Pô, professor, legal, entendi, não entendi, dá para fazer mais, dá para fazer menos, enfim, fique à vontade para suas críticas, ok? E muito obrigado a todos. Beijinho e tchau, tchau, galera.